intitulado Na Sua Generalidade, o Emmanuel, se alguém tinha alguma ilusão, algum privilégio, pensando que era, né, o médium da hora, o Emmanuel nos faz parar e assumir a nossa posição. Olha só o que ele diz para nós. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente. Aqui a gente já podia parar tudo, porque já nos diz, e ele é o objetivo, é claro, né? Nós fracassamos desastradamente. E vejam que ele diz os médiums. Ele não disse que era só o psicofônico, ele não disse que era só o psicógrafo. Ele falou de todos nós, os médiums, certo? Que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas. Quer dizer, a gente foi na contramão de Deus. Tá? E ele diz mais, porque vocês acharam que ele tinha dito tudo? Não. E que resgatam sob peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. E ele ainda diz mais, olha só. Não, é Emmanuel, ele faz isso com amor e carinho, tá? O seu pretérito muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes e erros clamorosos. Poderia ter parado aqui, né? Poderia, mas não, ele foi além. Quase sempre, 90%, são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna e da inteligência. De uma forma ou outra, nós corrompemos grupos sociais, seja na fé, na religião, seja na instrução, seja na liderança e nas governanças sociais. Nós despencamos, né? É isso que ele quer dizer, que nós caímos ladeira abaixo. Então, quem pensa que vem fazer a caridade, não, mas vem a receber. Perfeito. Essa é uma ideia assim que temos que superar, e a ideia hoje é isso. Essa ideia de que eu venho fazer a caridade, não, nós estamos recebendo a caridade. Nós estamos recebendo. Olha o que o Emmanuel diz de nós, Emmanuel, o Espírito Emmanuel, um dos espíritos que faz parte da pleiade do Espírito de verdade. Tanto que ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo com a mensagem o egoísmo. E ele faz parte dessa codificação. Então ele tem o que dizer para nós e tem autoridade para dizer. E ele disse mais. O capítulo é grande, eu só coloquei uma parte, tá? São almas arrependidas, isso é positivo. Nos arrependemos, que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfaleceram nos seus instantes de criminosas, olha só, olha que carinho, criminosas arbitrariedades e de condenável insânia, ou seja, de loucura. E aí Deus, na sua misericórdia, vendo esse raio-x, né, nos dá a oportunidade de uma reencarnação como médiuns, seja no grau que for, né, já que todos nós somos médiuns. E aí, meus amigos, a gente fica assim meio até precisando se apoiar depois que a gente lê e toma consciência do que o Emmanuel diz para nós, do que é o médium na sua generalidade. E aí
a gente vai... Olha só, isso já é uma obsessão. Vira e mexe e volta e a gente entra no livro Os Mensageiros, porque ele é de capital importância para nós. Porque muitos pensam assim, o médium sofre muito, o médium é assediado, parece até que é uma desvantagem ser médium. E não é verdade. Isso não é verdade. Nós vamos ver aqui que na dimensão espiritual, nós recebemos uma formação, a melhor que pode existir. Vamos ver o que o André Luiz diz, capítulo 3, para nós é fundamental, capítulo 3, onde ele apresenta o Vicente, que é o colega do André Luiz, vai apresentar para ele o centro de mensageiros. E aí o André constata assim que é algo extraordinário. E aqui, esse é um fragmento ali do capítulo, Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Diversos setores. Eles são preparados, todos são preparados na espiritualidade para que nós tenhamos êxito na tarefa. Êxito. Todos, absolutamente todos. Organizamos, olha o que eles dizem, olha a organização, né? A nossa estrutura na casa espírita lembra a organização, por exemplo, do centro de mensageiros. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação, médiums e doutrinadores, que ele está dizendo. Ele disse que era só médiums psicofônicos? Não. Ele disse que era só psicógrafos? Não. Videntes? Não. Ele disse médiums. Ele traz a generalização, tá? E também ele acrescenta aqui os doutrinadores. Por que os doutrinadores? Ele fez questão de particularizar. Porque ainda se tem a ideia de que o doutrinador ele não é médium, que ele é um ser à parte, né? Não está nem comprometido, ele não está, né? Não precisa estudar, não precisa se qualificar, não precisa ter uma formação no sentido de ter um estudo permanente. Então ele faz questão de dizer que os doutrinadores também são formados, têm uma formação na espiritualidade, tá? Para superar essa ideia equivocada que até hoje se tem. Saem daqui as centenas anualmente, tarefeiros do conforto espiritual, encaminham-se para os círculos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Existem muitos centros de mensageiros em diversas colônias espirituais. O centro de mensageiros é uma delas. Tá? E o André Luiz vai falar, ao longo da coleção da obra, ele vai falar de várias colônias. E ele diz, aqui também tem o centro de formação de médiuns, ele traz tudo isso. Quem leu a obra, quem está lendo a obra na sequência, vai notar essas informações. E no capítulo 7, o Otávio, que era um médium ostensivo, ele que nos traz uma informação preciosa. Ele vai nos dizer que ele, abrindo o coração dele ali, né, ele diz, preparei-me então durante 30 anos consecutivos no centro de mensageiros. 30 anos. E o André Luiz, eu destaquei ali, coloquei o negrito, porque é um destaque nosso para dizer que
é exatamente a expressão que o André Luiz usa, né? E ele não usou mais ou menos, ele disse durante 30 anos consecutivos. Às vezes o pessoal quer desmerecer o que o André Luiz está dizendo, mas não, ele disse exatamente com essas palavras. Para voltar à terra em tarefa mediúnica, desejoso de saldar minhas contas e elevar-me a alguma coisa. Por que a gente reencarna como médium? Para que a gente possa saldar as contas e nos elevarmos, tá? Não faltaram lições verdadeiramente sublimes, nem estímulos santos ao meu coração imperfeito. E aí ele segue relatando o desastre que foi a jornada terrena dele aqui, tá? E ele conta de todos os erros que ele cometeu. Ele foi um dos poucos que reencarnou com o apoio de um grupo de benfeitores do nosso lar que reencarnaram junto com ele para dar apoio. E ele, inclusive, abandonou todos. Né? O Otávio, né, ele nos faz pensar muito. Esse capítulo é a queda de Otávio. A queda de Otávio, exatamente. Ali faltou uma sílaba. A queda de Otávio, tá? E depois ele traz na sequência, são 7 casos. 7 casos que ele traz. Inclusive de 2 senhoras, jovens senhoras, tá? Que também sucumbiram por medo, por pressão da família, a família que se opõe. Aí, não, eu não quero ter um confronto familiar. Eu vou largar a doutrina, vou largar o centro espírita. Eu tenho medo da mistificação, eu tenho medo do animismo. Aí eu saio da casa, faço de conta que não existe mediunidade. Tá? E aí elas vão relatar isso no livro. E elas vão lembrar também de que nunca faltou apoio para elas. Nunca nos falta apoio. Seguindo aqui, aí sim, agora que a gente já sabe a nossa origem, a gente já sabe que todos são médiuns, já sabemos que fomos preparados na espiritualidade, é importante saber que nós também somos suscetíveis a processos obsessivos. É natural num planeta de provas e expiações. Ninguém está livre disto. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 28, olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele que vai nos trazer uma definição muito importante, ó. Lá esse capítulo é dedicado às preces. Kardec generosamente, pensando no nosso futuro, na certeza de que nós não sabemos fazer prece, e não sabemos, ele vai nos dar modelos de prece. Como é que se ora por obsediado? Como é que se ora pelo obsessor? Para que a gente possa, nas nossas leituras, saber organizar o pensamento. Porque quando nós estamos adoecidos, a gente sequer consegue orar. Mas está ali no Evangelho, a gente abre o Evangelho no capítulo 28. Se eu não estou com a cabeça para fazer a prece, eu vou ler a prece que está ali, né? E ela vai me ajudar. O que diz no capítulo 28, item 81, referente ao prefácio? E aí Kardec nos traz a obsessão. O que é a obsessão? É a ação persistente de um espírito mau, que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera
né? Nos impõe uma barreira, né? Todas as faculdades mediúnicas. E ele ainda diz, quase sempre, e muitas vezes a gente desconsidera essa expressão, quase sempre a obsessão exprime a vingança que um espírito tira e que, com frequência, se radica nas relações que o obsediado manteve com ele em precedente existência. O que nós temos aqui? Nós temos uma definição, o que é a obsessão. Depois ele nos dá uma gradação, quer dizer, existem graus. Nós vamos ver que existe uma classificação dessa obsessão, mas ela é didática. Porque às vezes a gente não sabe muito bem onde começa a obsessão simples e aonde está a fascinação. E a gente não sabe com clareza definir onde está a fascinação e onde começa a subjugação. É muito complexo, mas Kardec nos traz essa gradação. E existe uma consequência, que consequência é essa? Que ela vai obliterar, ela vai impedir o desenvolvimento e a prática da nossa mediunidade. Quase sempre, o que nós temos aqui? A causa anterior. Não é por nada que nós estamos sofrendo o assédio. Não é por nada. Não é por uma qualquer injustiça. É porque nós cometemos, como disse Emmanuel, nós cometemos crimes delituosos em outras encarnações. E aí vem a cobrança. E é natural, porque essa encarnação é o melhor momento da minha vida. E esse, por ser o melhor momento, é que eu estou em melhores condições de retribuir a falta cometida no passado. E aí o meu irmão, porque ele é o meu irmão, ele é o meu amigo, muitas vezes é um parente de outra encarnação, um pai, uma mãe, um filho, um familiar, um amigo querido, que por um motivo adverso a gente teve caminhos diferentes. Mas ele era um amigo e agora eu chamo ele de obsessor. Não parece muito justo, ele não entende isso. E é natural que ele não entenda. Como é que ele vai se afastar daquele que era amigo dele? Ele quer estar junto, ele quer continuar fazendo as mesmas coisas que faziam antes. Ele é o amigo. E hoje a gente rotula, não quero. É o obsessor. Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles, ela vai nos dizer, né? Atenção com os pensamentos. Tudo começa com um pensamento bobo, uma ideia na cabeça, né? Que vai se alimentando. Muitas vezes nós acabamos alimentando essa ideia. Fica a dica aqui, ó, do estudo da série psicológica da Joana de Ângeles. É uma linguagem muito difícil. Meus amigos, hoje existe dicionário online, né? Nós temos as obras da Joana de Ângeles, hoje já estão vindo com o dicionário, justamente para nos auxiliar. Mas a gente sempre lembra que o Divaldo, né, uma vez, ele levou essa ideia para Joana de Ângeles. Olha, o povo está reclamando que a tua obra é muito difícil. Ninguém entende o que a senhora escreve, né? E aí ele achou que ela ia recuar, né? E o que ela disse para ele? Não sou eu que tenho que descer. São vocês que têm que subir, né? A gente tem todo o material à disposição para ler, para estudar, para consultar. Então não existe mais limite para isso. Ela tinha razão. Então, o que ela nos diz, né? A benfeitora espiritual, ela ensina que a obsessão e a sintonia espiritual começam no campo mental. A minha mente,
meu pensamento. E no campo também vibratório do próprio indivíduo, porque todo pensamento, ele tem a nossa carga de energia, de vibração, ou seja, de amor, de raiva, de desejo das coisas que eu desejo. E para nós, encarnado, o pensamento é abstrato, mas na espiritualidade, eles veem como uma forma, como se fosse um telão vivo, em 4K. Né? E se eu estou com uma ideia fixa na minha mente, eu posso plasmar junto de mim até mesmo uma pessoa. Se eu estou com uma ideia fixa numa pessoa e eu fico pensando nela, eu crio uma forma, o que a espiritualidade chama de forma pensamento. Não tem nada a ver com a pessoa lá. Eu crio uma forma pensamento pelo poder do meu pensamento. Por isso, cuidado com as ideias que a gente alimenta. A outra pessoa nem sabe lá o que está acontecendo. Eu estou ali nutrindo o pensamento, alimentando, dando forma àquela energia ali. Que o André Luiz vai retratar isso nas obras dele, as formas pensamento. Então, nós temos que ter muito cuidado com a força e o desejo do nosso pensamento. E ela ainda nos diz, né, que essa ligação nossa, o espírito obsessor, ele só se conecta a uma pessoa se encontrar afinidade. Não é assim, né? Eu passei e levei comigo uma turba. Não. Se eles encontrarem em mim um campo vibracional de afinidade, eles vão comigo, tá? Então, cuidado com a raiva, a mágoa, o medo, o orgulho. Isso vai nos conectar a espíritos sofredores que estão na mesma faixa de dor que nós estamos, na mesma faixa vibracional. Então, cuidado com isso. Cuidado com as ideias que nós alimentamos. E o pensamento, ela vai dizer que é uma antena, é uma força viva gerada no espírito. O pensamento, ele é fruto do espírito. A gente pensa que o pensamento é do cérebro. O cérebro, ele codifica o pensamento, porque o pensamento é do espírito. O cérebro é a antena que emite vibrações e as capta incessantemente. Está lá no livro Episódios Diários, da Joana de Ângeles. Olha só. Diálogos mentais. Tem quem goste de ficar conversando consigo mesmo. Só tem o seguinte: não está ocorrendo um diálogo consigo. É conosco e um irmãozinho que a gente não está vendo, que está dialogando conosco. E alguém deve estar se perguntando, mas quando é que eu sei que eu estou conversando comigo? Observe o tipo de pensamento. Se a ideia for negativa, que algo assim do tipo, não, eu vou dar o retorno, eu vou responder, eu não vou deixar isso ficar assim, que é uma ideia corriqueira, eu vou dar o troco. Me cutucaram. Não, isso não vai ficar assim. E aí fica remoendo aquilo. Pronto, já adoeci. Já estou doente. Porque eu alimentei um sentimento negativo. Porque o sentimento é uma energia que percorre todas as células do nosso corpo. Todas. E aí eu sou o primeiro a adoecer fisicamente. Aí nós temos uns pontos fracos no nosso corpo. Uns pontos de alerta.
Então, tem gente que tem problema no estômago, dor no estômago, na coluna, dor de cabeça, enxaqueca, tá? No intestino. Cada um vai ter um ponto de contato, um ponto sensível. E é assim, e é o nosso termômetro para dizer, atenção, para tudo que tu já estás doente, tá? Então, cuidado com os diálogos mentais, não vale a pena ficar dialogando horas e horas e horas, pensando que está conversando consigo mesmo e está num diálogo com um outro irmão, que a gente nem sabe quem é e o que ele quer conosco. Afinal de contas, quem está conversando com ele sou eu. Inclusive fui eu que convidei ele para conversar. Aí aqui a gente tem, olha que interessante, anotem aí, esses 2 livros. Análise de 2 casos, do Chico, da obra Chico de Francisco, e do livro Missionários da Luz, capítulo 8. Do livro Chico de Francisco, eu vou ler para vocês aqui a passagem, que ela é curtinha e vale a pena. Um caso que ocorreu com Chico, que é a questão da influenciação. Todos os médiums, todos, agora a gente já sabe que são todos mesmos, tá? Sofrem influenciação. Ela é sutil, ela é leve, ela é momentânea, ela é inconstante, ela varia conforme o estado emocional. O médium ainda apresenta autonomia, a sua autonomia é preservada. A pessoa percebe o pensamento e escolhe ceder ou não, porque ela é uma influenciação. O espírito está tentando estabelecer ali um contato efetivo com o encarnado. E no caso aqui do Chico, né, um espírito, digamos assim, assustador, adentrou a casa do Chico. E aí o Adelino Silveira é que nos conta, biógrafo do Chico, ele diz assim: a vida do Chico sempre foi um sacrifício constante. Os que vão procurá-lo porque sofrem não sabem o quanto ele já sofreu e continua sofrendo, ele ainda estava encarnado. Certa vez ele nos disse: o espírita chora escondido, depois lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. Isso aí. E foi numa dessas épocas em que o sofrimento lhe bateu mais fortemente às portas da alma, que aconteceu o que narramos a seguir. Após um dia inteiro de trabalho, quando ia se preparar para dormir, nas suas 2 a 4 horas de sono que ele tinha, quantas horas ele dormia? De 2 a 4 horas. Né? E a gente quer dormir 12 horas, 8 horas. Né? Lhe apareceu uma figura diabólica e lhe perguntou, a figura diabólica, adentrou a casa dele e perguntou: você me chamou, Chico? Chico, né? A voz era arrepiante e quando Chico ia responder, ouviu o espírito Emmanuel lhe dizer: não diga que não. Né? Ficou pensando em que falar durante 1 minuto. E em minutos em frente de uma criatura como aquelas, se contam séculos. Aí o espírito insistiu: você me chamou, Chico? Tornou a pergunta. Chamei, sim, senhor, respondeu Chico. E o que é que você quer? Aí o Chico respondeu: meu irmão, eu só vim lhe pedir a bênção. Aí o espírito disse: Chico, você não tem mais jeito não.
a questão aqui? Qual é a lição? O que o espírito queria? Que o Chico dissesse, não chamei. Aí o espírito chamou. Não, eu não chamei. Né? E eles iam ficar naquela, chamou, chamei, não chamei, chamei. E aí pronto, estabelecia uma conexão. Era tudo que o espírito queria, uma oportunidade de estabelecer a comunicação. Como o Chico disse que ele tinha chamado para pedir a bênção, pronto, rompe totalmente, porque ele era incapaz de fazer algo daquele gênero. E aí pronto, o espírito se retira, porque não tinha condições ali de manter um vínculo com o Chico. E é isso que a gente tem que aprender com ele. Né? Essa passagem nos chama a atenção justamente para isso, para que a gente possa não entrar nessa comunicação com os espíritos, que é sutil, leve e momentânea. E a gente nem nota. A gente não nota o assédio espiritual através do pensamento. O outro caso, e aqui ele diz, né, a Joana ainda diz que é de fácil superação, e é mesmo. Tá? E o outro caso muito interessante, que é do livro Missionários da Luz, capítulo 8. Anotem aí esse capítulo. Ele é um capítulo de muitas informações. E o que ocorre aqui? O André Luiz, o benfeitor nessa obra Missionários da Luz é o Alexandre. E o Alexandre aqui, ele narra para o André Luiz que existe muitos grupos de estudo na espiritualidade. E que ele coordenava um grupo de estudo com capacidade de 300 pessoas encarnadas. Porque nós, durante o sono, o espírito não precisa dormir, né? Sabe disso? Então, como a gente não precisa dormir, o espírito, a gente vai para as nossas ações de interesse. Então, alguns vão estudar, outros vão desenvolver trabalhos espirituais de auxílio, de ajuda. E o nosso Alexandre, ele diz que naquele grupo de estudo tinha capacidade para mais de 300 encarnados que durante o sono iriam ali para estudar. Mas que apenas 32, olha só, dos 332 estavam em condições e participavam efetivamente do estudo na espiritualidade. Ele está falando dos encarnados que durante o sono iam estudar na espiritualidade. Dos 32, ele deu falta de 2 médiuns, de 2 participantes. E aí ele disse, está faltando 2. Ora, vejam bem, de 300, só 32. Dos 32 estava faltando 2. E aí o André disse, mas será que eles não estão sofrendo algum assédio? Já eram 2 horas da madrugada e o estudo ia começar. E aí o Alexandre consente que ele, o André Luiz e o Sertório, que eles vão ver o que aconteceu com aquelas pessoas. Por que aqueles 2 médiuns não compareceram ao estudo da noite? E o que acontece aqui, né? Durante o sono, o espírito do antigo sócio, o Barbosa, se aproxima de Vieira para cobrar as reparações. Porque o Vieira passou o dia falando mal do Barbosa, que já havia desencarnado. Barbosa já não tinha desencarnado muito bem. E ainda por cima o Vieira passou o dia falando mal dele. Não bastava falar, estava falando mal dele. E isso perturbou o Barbosa terrivelmente. Terrivelmente. E ele foi cobrar o Vieira. Mas que história é essa? Né? Afinal de contas, inclusive, ele estava mentindo.
o Vieira havia mentido sobre a ação do Barbosa, e o Barbosa não perdoou. A presença do cobrador provoca um terrível pesadelo no Vieira, gerando sufocação, pavor e agonia, terror noturno, pesadelo. E aí trinca os dentes, né? Quem tem esse problema de terror noturno, uma das causas está aqui. Tá? O assédio espiritual negativo durante a noite. Tá? Aí tem que usar plaquinha, tá? De contenção, tá? Para não ter um desgaste nos dentes, tá? Porque serra os dentes, literalmente serra os dentes, serra a mordida, e isso causa um problema na mandíbula. Tá? O benfeitor intervém na conversa, lembrando o perseguidor sobre suas próprias falhas. O sertório aqui vai interceder aqui, tentar ajudar o Vieira. Tá? Mas quem tinha razão aqui era o Barbosa. Tá? E o benfeitor ele vai intervir na conversa, lembrando o perseguidor sobre suas próprias falhas e a necessidade do perdão. E aí, depois de muito tempo, tá, ele até consegue acordar, mas com a ajuda, inclusive, do próprio sertório, que literalmente sacode o Vieira para ele acordar. Tá? Mas o André Luiz ele pergunta, mas por que os espíritos não tiram os obsessores? Será que os espíritos não têm poder para isso? E o sertório esclarece. Retirar violentamente a visita. Olha como é que ele se refere. Ele não chama de obsessor, ele chama de visita, porque a gente chama, a gente abre as portas da nossa casa para essas entidades. Elas são nossas visitas. O Barbosa não era um desconhecido. O Barbosa fazia parte das relações de amizade do Vieira, tá? Cuja presença ele próprio propiciou. Não é tarefa compatível com as minhas possibilidades do momento. Quer dizer, ele não pode retirar o obsessor, que é um convidado. No caso aqui, um convidado do Vieira. Tá? Então, ele é um capítulo muito interessante, longo. Aqui ele foi sintetizado, mas nos dá essa ideia muitas vezes dessa influenciação, que é uma visita por nós efetivada. Tá? E aí no capítulo 23, nós temos os graus de obsessão. Nós temos a obsessão simples, fascinação, subjugação, a causa da obsessão e meios de combater essa obsessão. Então vejamos aqui no Livro dos Médiuns, entre os escolhos, entre as dificuldades que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. É um domínio que eu permito que isso aconteça. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores, que procuram dominar. Espírito superior, benfeitor, jamais vão dominar o nosso pensamento. E jamais vão nos dizer que, tu tens que fazer dessa forma aqui. Jamais eles vão nos impor um modo de pensar, de agir e de proceder. Aí, no item 238, ele diz, dá-se a obsessão simples quando um espírito simples, né? Olha o nome que ele está dizendo. Quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se miscui,
a seu mau grado nas comunicações que ele recebe. E aqui ele traz a questão das comunicações, porque era onde Kardec estava fazendo a sua pesquisa, através das suas observações, através das manifestações. O que impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em um lugar dos que são evocados. A obsessão simples, o médium sabe muito bem que se acha presa de um espírito mentiroso e este não se disfarça. É simples. O médium sabe, tem consciência e ele ainda tem condições de romper com essa influência. E o espírito, inclusive, não disfarça quem ele é. De nenhuma forma dissimula suas más intenções e o seu propósito de contrariar. Então é muito simples, dá tempo ainda de corrigir o rumo dessa influenciação. Por isso que ela é uma obsessão simples. Ela começa simples, mas ela vai evoluindo também. Aí entra na fascinação. Essa aí vai exigir muito amor, muito amor. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão, produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Inclusive, ele não consegue discernir se as comunicações que ele está dando, se elas são legítimas ou não. O espírito vai dizer absurdos e ele vai acreditar, porque ele está fascinado. Porque houve uma paralisia do raciocínio, gente. Isso aí a gente tem que gravar. Paralisar o raciocínio, isso é uma característica da fascinação. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. Todo mundo sabe que aquilo não existe, que não é verdade, mas aí a gente vê as loucuras que nós temos presenciado nas redes sociais de cartas ditas consoladoras, que não são consoladoras, que não consolam. E aí vira um show com hora marcada, né? Pode-se, inclusive, online solicitar uma carta psicografada, que em 20 minutos vai chegar depois do Pix. Sim. Não. Tem valor. Né? E aí, a gente nas redes sociais também vê médium cobrando por respostas, por aconselhamentos. Uma resposta é tanto, 2 vale tanto e 3... Né? O valor tal. Com Pix também. Não, porque agora tem que ser tudo muito moderno, né? Então tem sentido, né? Por favor. Mas olha só, isso é uma fascinação. Como é que eu faço uso da mediunidade e acho que está bom, que está correto? Aí eu engano, eu iludo e ganho. Faço ganho financeiro disso. E está tudo certo. E ele vai. A ilusão, porque é uma ilusão que se cria na mente desse médium, pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem ridícula que ele está usando. Fora erro acreditar que a este gênero de obsessão só estão sujeitas pessoas simples, ignorantes, baldas de senso.
Tem muitos irmãos que pertencem ao movimento espírita que estão vivendo esse momento de fascinação, que se iludem com as cartas consoladoras ou que oferecem respostas imediatas. Quando que um benfeitor nos deu uma resposta imediata? Quando que a Joana de Ângeles disse para o Divaldo como é que ele tinha que fazer? Ela mandava ele estudar, né? Mandava ele trabalhar, mandava ele ser útil, mandava ele ser fiel. Fiel a quê? A Jesus. Né? E aqui nós temos para quem se interessar, aqui ó, esse QR Code leva à primeira parte dessa palestra do Raul Teixeira sobre espalhamento obsessivo e aqui a segunda parte. E o Raul Teixeira traz algo fantástico para nós sobre o espalhamento obsessivo, sobre a fascinação. Cuidem só, amigos. Que poderão despertar-lhe a mente. Então, fascinado... Deixa eu abrir. Fascinado, se frequenta centro espírita, se é trabalhador do centro espírita, primeira providência dos fascinadores, afastá-lo de lá. Ele deixa de ir às reuniões, ele deixa de ir à mediunidade, ele vai deixando. E quando não são frequentadores do centro espírita, deixa de ir à casa da mãe, deixa de ir à casa do pai, deixa de ir à casa da sogra. De todo mundo que está vendo, isso pode chamar a atenção. Então ele vai procurar os amigos que concordam com o que ele faz. Não, você está certo, é isso mesmo, não pode ser não. O fascinador é caprichoso. E vai abocanhando cada vez maior cota do psiquismo de sua presa. O fascinado é o indivíduo que não se admite equivocar. Quantas são as pessoas que nós conhecemos? Às vezes conhecemos, quando a gente olha para o espelho, a gente dá de cara com ela. Que não admite errar. Vira a mesa quando alguém lhe aponta uma falha, uma falta. Às vezes são esposa, às vezes são marido, às vezes são filho, às vezes são irmãos, são amigos, são conhecidos. Está tudo muito bem, mas se alguém disser, o que você fez? Você não devia ter feito assim, você errou ao fazer assim. Eu errei. Estão todos contra mim. E aí começa o rosário da autovitimação. O fascinador põe na cabeça do fascinado que ele é imbatível, que ele não erra. Daí a gente ler nessa literatura que tem sido publicada em muitos lugares com o nome de literatura espírita, obras terríveis, negativas, imorais, anti-espíritas, que são publicadas com todo o requinte de uma obra espírita. E o povo que adora, a gente não sabe quem é mais fascinado. Falta o senso crítico que a fascinação matou. Quantas vezes nós nos surpreendemos arranjando 1000 desculpas para dizer que a gente não errou. A gente dá aquela volta, lá na Nicarágua, corre para a Noruega, vai ao Japão, para dizer que não foi a gente que errou. Quando não tem jeito de eu sair da pecha, de eu sair da responsabilidade ou da culpa, eu envolvo a terceira. Bem, eu fiz, mas eu só fiz porque fulano me falou, Beltrano me mandou, Cicrano não me disse. Como você vê, eu não tenho culpa. É o fascinado. Todas as vezes que nós nos descobrirmos procurando 1000 ardis para fugir de uma responsabilidade que é nossa, nos demos conta de que é um rasgo de fascinação preocupante.
Se eu me der conta disso, eu ainda estarei na obsessão simples. Porque se eu estiver mesmo fascinado, eu precisarei do socorro externo. Alguém terá que rogar por mim, que trabalhar em meu nome, que me ajudar a sair dessa loucura. Porque a fascinação é um dos mais terríveis tipos de obsessão e de mais difícil tratamento, por mais que isso possa ser estranho. Porque o doente não se admite doente. E como é que se trata de doente que se admite são? Quantos casais se separam porque um deles ou os dois é fascinado? Preferem se separar a dizer: me desculpe, fulano, eu errei. Me perdoe, querida, eu errei. Vamos recomeçar. Vamos apagar isto. Vamos dar a volta por cima. Vamos reconsiderar. Prefere separar e carregar aquele ácido resto da existência a dobrar o orgulho. Fascinados. É terrível lidar com fascinados. Quando a gente tem um patrão fascinado, um empregado fascinado, marido fascinado, mulher fascinada, filho fascinado, pais fascinados, amigos fascinados. E quando a gente gosta deles, é um sofrimento terrível. Porque todo mundo está vendo o buraco para onde se vão. Eles não. Não sei porque você está com esse exagero, com tanto cuidado. Fiz nada. Você está se matando? Não, que isso. O fascinado tem sempre uma saída que ele quer dar por cima, que está sempre por baixo. E se torna perigoso, porque se supondo traído, desentendido, perseguido, age como um esquizofrênico. Parte para o ataque. Então é muito complicado o trabalho com o fascinado. Quando não se resolve isto, a tendência é o indivíduo derrapar para um terceiro nível de obsessões, que se chama... Que é a subjugação. Aí voltamos para cá. Como é que se supera a fascinação? Através da intercessão de amigos. Alguém vai ter que orar por nós, alguém vai ter que pedir a nosso favor, trabalhar em nosso favor. Por isso que é importante ter amigos. Amigos que intercedam por nós, que peçam para a espiritualidade o auxílio, porque o fascinado, ele não admite que ele está com problema e ele não vai ceder. Então é todo um trabalho externo, de toda uma relação de amizade, de compaixão por aquele irmão que está fascinado. E a subjugação, que é uma constrição. O que é isso? É um constrangimento, uma imobilização, tá? Que paralisa a vontade daquele que sofre e faz agir a seu malgrado. Ele é um subjugado. Numa palavra, o paciente, aquele que sofre a ação, fica sob um verdadeiro jugo. E o espírito faz o que ele quer, nos impõe a sua vontade e eu executo a vontade do espírito. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, que é a moral, o subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensata. Assim, né? Aqui é o ponto de contato com a fascinação. O segundo caso, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Daí a gente vê pessoas caminhando na rua, agora até que não temos visto tanto, mas teve uma época bastante comum, as pessoas caminhavam e se ajoelhavam, ou paravam na nossa frente, diziam coisas nada a ver, tá?
e a gente nem sabia quem era. Então, nós estávamos diante de pessoas subjugadas, tá? Atos alheios, conscientemente ele jamais faria isso, mas ele está subjugado. Ninguém chega na subjugação de repente, começa na obsessão simples. Eu não travei isso, eu não consegui superar essa influenciação, eu deixei que ela se expandisse, aí eu fui para a fascinação, eu não acolhi conselho de ninguém, e foi indo até chegar na subjugação. E isso leva tempo, e a gente nem nota que isso acontece. Então, na obsessão simples, o que a gente pode aqui estabelecer de diferenciação? Ela incomoda, mas o médium percebe e reflete. O indivíduo que está sofrendo essa influenciação, ele mantém o discernimento e a vontade preservados, tá? Então aqui eu estou conseguindo inclusive conversar com o meu amigo ali que está me aconselhando, está um momento difícil, mas eu estou aberto ao diálogo. Na fascinação, o médium não percebe a dominação. É a cegueira mental. A gente pode ver aqui, ó, que ele está impedindo o contato. Não quero saber, não quero ouvir as tuas palavras. É a paralisia do pensamento crítico. Não aceita ajuda e isola-se. Na subjugação, ela domina a vontade ou o corpo do médium. O paciente julga sensata as resoluções absurdas, tá? Lembrando que a pior de todas é a fascinação, porque aqui ele não se julga doente, e aqui ele ainda aceita a ajuda, apesar de ainda estar, né, sob o jugo de um espírito inferior. Então, o alerta para nós. E as causas da obsessão, lembrando que o Emmanuel nos diz no livro Pensamento e Vida, toda obsessão começa pelo debuxo vago, quer dizer, algo imperceptível do pensamento alheio que nos visita, oculto. Então é aquele pensamento do nada que surge em nós. E aí nós temos alguns fatores morais, como inveja, orgulho, vaidade e milindre. Para aqui. Todas as obras da codificação e dos autores espirituais, Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, eles vão falar do milindre. E a gente não gosta de falar sobre ele. Mas o que é o tal do milindre? É a junção desastrosa do nosso orgulho e da nossa vaidade. E aí eu fico melindrado. Eu não aceito que falem isso de mim. Aí eu tomo uma coisa pessoal. Abrem as portas diretas para a sintonização com os obsessores. Nós sabemos pelo livro Mensageiros que 30 anos de preparação na espiritualidade permite ao médium uma sensibilidade, uma generosa sensibilidade, porque ele tem que ser realmente sensível, senão ele não acolhe o pensamento do espírito comunicante, tá? Mas se o médium não se instrui, se o médium não tem autoconhecimento, ele não consegue discernir se o pensamento é dele, é do espírito comunicante ou de uma influenciação enganosa. E aí nós temos muitos problemas relacionados ao melindre na casa espírita. A melhor coisa que nós temos é essa autorreflexão. Outra questão muito grave é o isolamento.
A atitude de se isolar dos outros cria condições ideais para o avanço da obsessão. E isso é um passo maravilhoso para a fascinação. Ah, não, eu vou sair daquela casa. Ah, estão dizendo que eu tenho que estudar, estão dizendo que eu tenho que melhorar a minha sintonia. Então eu vou sair dessa casa. Aí eu vou saindo, aí eu vou me isolando, aí eu vou me isolando da família, eu vou me isolando dos amigos, eu não quero ouvir. É o isolamento. E a espiritualidade inferior está de festa, porque eles conseguiram afastar um trabalhador da casa espírita, conseguiram afastar um médium promissor das suas atividades, e ele foi se isolando, milindrado, fascinado. E a matriz obsessiva, onde que está a matriz obsessiva? O cerne do problema está no encarnado. A gente tem que tirar a culpa do espírito. O espírito não é o culpado, gente. Se existe, se nós podemos pontuar, e aí é uma expressão da Joana de Ângeles, a matriz obsessiva. Aonde que está a origem da obsessão? Em nós, em nós. Então não basta afastar o espírito, a cura exige a transformação moral e psicológica do indivíduo. Nós precisamos crescer espiritualmente, moralmente, para romper essa matriz obsessiva. Ah, mais um estudo de caso. Hoje está bom para contar história. Sexta-feira de noite, né? Livro Libertação, anotem aí. Não dá para contar todo o capítulo, que é muito grande. Capítulo 16. Qual é o caso do capítulo 16? Bom, aqui conta o caso da médium, a dona Isaura, que participava de um grupo mediúnico, era médium ostensiva. Prestem bem atenção nesse caso. Prestem bem. Ela participava desse grupo, médium psicofônica, muito atuante. E aí, resumidamente, o que acontece? Logo após o encerramento da reunião mediúnica, André Luiz nota uma drástica transformação na médium. Durante a tarefa, Isaura irradiava a luz por atuar como médium. Contudo, olha só, ao finalizar o serviço, é envolvida por fluidos escuros e acinzentados. O orientador, o Sidônio, que era o mentor, literalmente o mentor do grupo, esclarece para o André que Dona Isaura está sob uma tempestade de fluidos malignos, arremessados por espíritos obsessores, com os quais ela se sintonizou inadvertidamente. A porta de entrada para essa sintonia negativa foi o ciúme. Ela ficou enciumada de uma outra médium. Ciúme, gente, dentro do grupo espírita, do grupo de trabalho, pronto, olha a brecha. E a insegurança no ambiente doméstico, que ela achou, né, que o marido talvez estivesse traindo ela. Então ela criou uma coisa dentro da cabeça dela que não existia. E aqui, ó, o que acontece? Durante o sono, ela se desprende do corpo e vai ao encontro das entidades amigas. Essas entidades se mostravam conselheiros, amigos dela, que tinham muitas coisas importantes para dizer para ela. As entidades, então, lançavam dúvidas sobre os amigos dela, sobre os companheiros do grupo mediúnico, sobre o marido. Inclusive, eles disseram que o marido traía ela. Ah, olha só que espírito, né? Inclusive, lançaram dúvidas sobre a mediunidade dela. E ela aceitou tudo. Ela, em nenhum momento,
ela ficou em dúvida. Inclusive, o mentor aparece para ela, o mentor, o Sidônio, aparece para ela nessa cena e eles dizem, não, 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 isso aí é ilusão da tua cabeça. E ela concorda com eles e não dá atenção para o mentor, que ela reconheceu que era o mentor, ela viu ele, ela chegou assim, dá um passo para trás e mesmo assim eles dizendo que não, que aquilo era ilusão da cabeça dela, e ela aceitou e continuou dando ouvido para eles. Os benfeitores então espirituais explicam a André que, embora o amparo seja concedido durante os trabalhos da casa espírita, a verdadeira cura e a libertação dependem da Dona Isaura. Esse é o cenário. A questão é, o caso da Dona Isaura é de obsessão simples, fascinação ou subjugação? O que vocês acham? Agora é com vocês, atenção. É fascinação, não fascina Fascinação. Porque o que eles disseram, ela acatou. Ela em nenhum momento questionou, nem duvidou. E isso é uma obsessão por hipnose durante o sono, gente. Cuidado, médium. Cuidado. Antes de dormir, vamos fazer as nossas preces, leituras edificantes. Sai um pouquinho do celular, que é também uma forma de hipnose. O problema não é o celular. A matriz obsessiva não está externa. A matriz obsessiva está interna, está no eu. No meu eu interior, no meu eu ainda em evolução. Então a gente acaba culpando. Não, mas não é a questão. Te desliga um pouco dessas coisas externas. Vai fazer uma visualização terapêutica, vai pegar o livro da Joana de Ângeles, vai reler lá o Emmanuel, que diz que a gente errou desastradamente, vai lá, vai reforçar essa leitura, vai pegar um livro da Joana de Ângeles, faz uma prece, pega o Evangelho, lá no capítulo 28, faz ali uma prece junto com Kardec, tá? E ali para que a gente não caia na hipnose desses espíritos fascinadores, que vão nos enganar, que vão nos iludir, porque eles conhecem as nossas fragilidades, eles sabem quais são nossos pontos fracos, eles sabem, eles nos estudam, eles sabem aonde que eles podem nos tocar. Agora, se eu vou ceder ou não, só depende de mim. Eu que tenho a chave para virar isso, ou não. Tá? Então, o caso da Dona Isaura, que foi aqui resumidamente tratado, é um caso de fascinação. E o domínio desses espíritos é por hipnose durante o sono. E quem diz que se descansa? Dormiu, descansou? Nem sempre. Tá? Então, como é que a gente supera a obsessão? No que diz problema ao respeito da obsessão espiritual, o paciente também é o agente da própria cura. Tudo recai sobre nós, não? Como superar, então? Exige principalmente a reforma íntima, a mudança da sintonia mental da própria pessoa afetada, a busca do autoconhecimento. A gente precisa se conhecer. A modificação do padrão vibratório. Tá? Os espíritos obsessores se aproximam por afinidade e sintonia de pensamentos. O que eu penso fica exposto para toda a espiritualidade. Vigilância e oração, orar antes de dormir, pedir para a espiritualidade, para que a gente possa fazer parte de grupos de estudo durante o sono, né? Para que a gente possa fazer parte daqueles 300
que o instrutor Alexandre cita na obra Missionário da Luz, mas que dos 32, somente 30, gente, de 330 compareceram na reunião de estudos na espiritualidade. Prática do bem e da caridade, hábitos positivos. Se eu não tenho hábitos positivos, eu tenho hábitos negativos. Que hábitos eu tenho? Isso não é que agora a gente vai ter que fazer, né, um momento aqui de conversação sobre isso, mas é uma reflexão nossa, tá? Que hábitos que eu tenho são positivos? Leitura, prece, lazer edificante, diálogos, visitações construtivas, asilos, albergues, casas de saúde mental, né? Hábitos positivos. E o atendimento no centro espírita. O centro espírita nos oferece toda a gama de atendimento possível. Nós temos o passe, nós temos o atendimento fraterno, nós temos as exposições, nós temos grupos de estudo. Tá? Eu não, nesse momento não quero fazer o ESD, mas tem o IED, né, que eu posso vir na sexta-feira de noite e fazer parte desse grupo de estudo. Tá? E assim vai, a casa oferece muitas possibilidades para nós. Jacobson. O que será que Jacobson vai nos dizer aqui? Ele vai falar sobre a necessidade do estudo e da vivência. Vamos ver aqui. Ao conhecimento. Então a pessoa precisa estudar. Estudar a mediunidade, estudar o Evangelho de Jesus, estudar os princípios fundamentais contidos no Livro dos Espíritos. O estudo é permanente. Estudar, inclusive, temas que nos levem à reflexão sobre a vida, enriquecendo o nosso conhecimento e fazendo um esforço para viver o que se sabe. O conhecimento espírita, ele é instrumental. Ele existe para que a gente tenha uma vida melhor, para que a gente se espiritualize, e não para ser uma estante enfeitada de livros. É um conhecimento instrumental. E isso se faz aos poucos. A gente não se transforma da noite para o dia, é óbvio. Mas conforme a gente vai estudando, a gente vai se convencendo daquilo. E aos pouquinhos nós vamos mudando o comportamento e melhorando a nossa sintonia. Médium precisa estudar todos os dias. Nunca se considerar pronto. Existem textos, Kardec inclusive menciona a certa altura que se a gente não lê um texto 20 vezes, a gente não aprendeu. Nós precisamos estudar o Livro dos Médiuns pelo menos umas 20 vezes. E textos como esse, que trazem uma grande interpretação do pensamento kardeciano, e que nos ajudam a entender o codificador, nos trazendo reflexões importantes para que a gente pense. Agora, como a gente... Aí prossegue, né? Mas o chamamento que ele faz aqui é para a necessidade do estudo. Vocês devem ter notado quanto a casa tem fortalecido a questão do estudo. Temos que estudar, meus amigos. Nós só evoluímos tomando posse do conhecimento. O conhecimento nos permite o discernimento. Se eu não discernir, eu não vou avançar, eu não vou crescer, nem espiritualmente, nem moralmente, nem socialmente. Nós precisamos crescer, tá? Para nós, a dica de estudo para nós, do livro, a série Estudando Livros dos Médiuns, que é uma série com 141 episódios. Dá para estudar o Livro dos Médiuns assistindo cada uma das aulas do Jacobson.
Também tem aqui, ó, no livro Psicofonia, na obra de André Luiz, o capítulo 13, que ele aprofunda a questão da fascinação, que temos que ter um alerta sobre a fascinação. A série do Manuel Filomeno de Miranda, meus amigos, sobre obsessão, começa nos bastidores da obsessão, loucura e obsessão, nas fronteiras da loucura, porque a loucura, a obsessão na medicina, no início do século passado, era com sinônimo de loucura. Painéis da obsessão, sexo e obsessão, um livro assim muito interessante. E no ápice dessa série tem Tormentos da Obsessão. Ele foi considerado o segundo livro mais impactante do movimento espírita, porque ele traz como é que os espíritos, os médiuns falidos são acolhidos na espiritualidade, num hospital que foi criado pela misericórdia divina, pela rogativa do espírito Eurípides Barçanufo, cria-se um hospital para acolher os médiuns falidos e dementados. É a misericórdia. Tem quem esteja esperando vaga no Hospital Esperança, que é o nome do hospital, Hospital Esperança, na espiritualidade. Quem é que quer isso, gente? E ele traz muitos casos, e é sobre médiuns falidos, tá? Vale a pena essa leitura. E aqui o Jacobson, né, que ele reitera, baseado no livro Os Mensageiros, no capítulo 3, com a emoção dele, com o sentimento dele, ele diz: os médiuns são cartas vivas do Evangelho de Jesus. E aí, para quem que nós somos as cartas vivas do Evangelho de Jesus? Para os que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Por isso que nós precisamos saber o que nós estamos fazendo. Nós somos cartas vivas do Evangelho de Jesus. Médiuns, ele não disse que era psicofônico, ele não disse que era psicólogo, não, médiuns somos todos nós. E aqui, gente, nós gostaríamos muito que vocês preenchessem essa avaliação, vocês mirando a câmera de vocês do celular para esse QR Code, vai levar vocês a uma avaliação, tá? É muito importante para nós, porque ela nos permite remodelar, repensar os nossos encontros